Bom dia a todos, gostaria de agradecer o convite para falar hoje. Meu nome é Felipe, eu não sou neurocirurgião, sou anestesiologista, mas trabalho no grupo de dor do Hospital das Clínicas, Beneficência Portuguesa e Hospital São Luís. Nós vamos falar um pouco nesse módulo sobre dor pós-operatória e a minha parte é a mais introdutória. Não tenho conflito de interesses nesse tema e nós vamos falar sobre mais epidemiologia, avaliação e no final um pouco sobre dor crônica pós-operatória e o desenvolvimento dela. Hoje em dia, e o dado nem é tão recente assim, de 2012, são feitas em torno de 240 milhões de cirurgias ano no mundo. E o dado mais interessante que esse artigo traz, e é por isso que eu coloquei um não tão recente, é que a maioria desses pacientes sente dor pós-operatória moderada ou intensa. 58% moderada, 27% intensa na média. E uma coisa interessante também é que o manejo negativo da dor é muito alto, em torno de 45%. O manejo negativo da dor é quando o paciente sente uma dor que não é compatível com os analgésicos que tem prescrito na sua prescrição de pós-operatório. Esse é um dado americano, não encontrei dados brasileiros, mas eu imagino que a gente tem um problema muito similar. Uma coisa interessante sobre a dor pós-operatória, ela início recente, duração limitada, tem uma correlação temporal e causal com a incisão, como toda dor aguda, mas é muito comum, inclusive nos grupos de dor, quando a gente passa a visita, o próprio anestesiologista pensar que o primeiro pós-operatório é o mais dolorido. E o que se tem evidência hoje em dia é que, em geral, a dor pós-operatória ela realmente melhora com o passar do tempo, mas que em torno do segundo ou terceiro pós-operatório é quando o paciente relata, em geral, os maiores scores de dor. Isso acontece provavelmente porque no primeiro pós-operatório o paciente fica mais parado, depois ele começa a fazer fisioterapia, começa a levantar para ir ao banheiro, sentar na poltrona. Mas o que é interessante é que nem sempre os analgésicos do primeiro pós-operatório são suficientes para tratar a dor no segundo ou terceiro pós-operatório. E artigos publicados colocando cirurgias com maior potencial doloroso sempre incluem cirurgias de coluna. Tem cirurgias torácicas, abdominais, ortopédicas, mas sempre incluem cirurgias de coluna. A ideia da maioria dos artigos que coloca potencial álgico no pós-operatório é dizer que nem sempre esse potencial álgico se relaciona com o porte cirúrgico. Então, às vezes, tem cirurgias muito pequenas, como, por exemplo, hemorroidectomia, que doem bastante no pós-operatório. E falando especificamente sobre as cirurgias espinhais, o mesmo artigo publicado numa revista importante de anestesiologia coloca os principais procedimentos que levam a dor mais intensa no pós-operatório, que são artrodeses torácicas e lombares, correção de escoliose, descompressão de canal medular e laminectomias. Os principais fatores de risco para aumentar essa dor no pós-operatório são quando você faz múltiplos níveis em qualquer cirurgia, dói mais do que menos níveis na mesma cirurgia, e técnicas abertas em oposição a técnicas percutâneas ou endoscópicas. Além da técnica cirúrgica, tem outros fatores que influenciam também na dor pós-operatória e na intensidade dela. Então, dor crônica pré-operatória, que é muito comum em casos de cirurgia espinhal, ou mesmo dor aguda por alguma amputação ou algum trauma que o paciente tenha sofrido dias antes da cirurgia, aumentam muito a chance de dor pós-operatória. O controle da dor pré-operatória também é bastante importante. Pacientes com idade mais avançada, que tenham transtornos de humor, e alguns outros artigos colocam também outros transtornos psiquiátricos. E uma coisa que é bem subjetiva, mas muito interessante, é que a maioria dos artigos que você for ler sobre dor pós-operatória coloca a expectativa do paciente quanto à dor como um fator de risco importante para o desenvolvimento de dor pós-operatória aguda que seja. Então, uma boa conversa, uma boa tranquilizada do paciente antes da cirurgia pode levar, inclusive, a menor dor pós-operatória. E a analgesia aguda ela é importante não só para aliviar o sofrimento, né? Realmente não é normal sentir dor, você alivia o sofrimento do paciente com analgesia para dor aguda, mas ela também tem capacidade de reduzir morbidade causada pela dor aguda, principalmente cardiovascular, pulmonar e distúrbios de coagulação, diminui a chance de cronificação de dor, reduz complicações cirúrgicas e tem alguns estudos que mostram que os pacientes que têm a dor aguda mais bem controlada têm alta mais precoce da UTI, e a minoria dos estudos coloca também alta hospitalar mais precoce, embora a alta de UTI seja uma coisa mais bem estabelecida se você controla a dor mais eficazmente. Para avaliar a dor aguda, então é muito comum o grupo de dor do hospital, o próprio cirurgião, algum anestesiologista passa no pós-operatório e pergunta de 0 a 10, leve, moderada, intensa. Essas são escalas usadas bastante no dia a dia, tem aqui o exemplo das duas.
Mas o problema acontece quando a gente acha que talvez não seja possível avaliar a dor aguda. Então, algum paciente entubado, idoso com demência, criança. E mesmo para esse tipo de paciente existem escalas específicas. Então, sempre é possível você mensurar a dor aguda, mesmo que às vezes mais subjetivamente. Então, aqui tem o exemplo de uma escala de faces, que a gente pede para a criança apontar o que ela acha que ela está sentindo. E aqui embaixo uma escala que a gente usa muito para paciente entubado e que é validada no Brasil, que a gente vê, além de frequência cardíaca e pressão, que são dados às vezes que variam muito com a clínica do paciente, a gente avalia expressão facial, movimentos e compliance com o ventilador. Então, dá para avaliar a dor aguda em vários cenários diferentes, mesmo que o autorrelato do paciente esteja limitado ou prejudicado. Uma coisa importante é separar o relato da dor em repouso da dor incidental. Então, às vezes, passa a visita, pergunta para o paciente se está com dor, o paciente fala que está sem dor, só que também não está se mexendo. E às vezes a gente não separando essas duas dores, o paciente pode desenvolver um imobilismo antálgico. Ele fica paradinho porque ele sabe que se mexer dá dor. E é importante você abordar isso com o paciente. A dor deve ser bem controlada também de forma incidental. Ele tem que poder levantar, ir ao banheiro, sentar na poltrona e começar a sua reabilitação após a cirurgia. E outra coisa importante também, às vezes o paciente ele não está com dor porque ele está analgesiado. Então, é frequente até, quando a gente está passando visita, a equipe de saúde multidisciplinar chega e fala, não, o paciente está ótimo, vamos suspender os analgésicos. Normalmente o paciente ele tem a dor bem controlada no primeiro, segundo, terceiro pós-operatório, exigindo doses aproximadamente similares de analgésicos. Então, às vezes você passa no primeiro PO, o paciente está bem, provavelmente ele está bem porque ele está usando os analgésicos. A ideia não é diminuir tão rapidamente se ele não tem efeitos colaterais. E falando da cronificação da dor, que é um tema importante, dor aguda e dor crônica realmente são definições que têm divergência na literatura. Em geral, a dor aguda tem um dano tecidual óbvio, que nesse caso é a ferida operatória. Ela tende a desaparecer quando a ferida se cura e tem uma função protetora biológica. Então, o ser humano vive mais tempo porque é capaz de sentir dor aguda, né? Tem pacientes que têm sensibilidade à dor, eles têm até uma expectativa menor de vida. O problema é quando o paciente desenvolve dor crônica, e isso no cenário pós-operatório também. Apesar da ferida operatória já ter se tornado uma cicatriz, não ter mais um dano tecidual aparente, essa dor crônica não tem uma função protetora adequada, né? Hoje em dia a gente acredita que não se tem mais uma função protetora biológica. E o tempo para que a gente considera a dor crônica pós-operatória, hoje em dia na literatura é 2 meses. Para casos não cirúrgicos, existe uma discussão ampla, mas para casos cirúrgicos a gente considera a dor crônica pós-operatória 2 meses. Ela não tem uma incidência desprezível, então de 2 a 10% de todos os procedimentos cirúrgicos, o paciente fica com alguma dor residual crônica no pós-operatório, mesmo que dor leve, e que ele não possuía antes de operar. Os fatores de risco que levam à cronificação maior da dor pós-operatória são o tratamento inadequado da dor perioperatória, incluindo também as dores agudas e dores crônicas antes da cirurgia, técnicas cirúrgicas menos traumáticas para cirurgias específicas têm evidência de diminuir dor crônica pós-operatória. Uma coisa interessante é a controle de glicemia mais intensivo em pacientes diabéticos e mobilização mais precoce possível, lógico, se o procedimento cirúrgico e a patologia do paciente permitirem. O que eu queria concluir dessa introdução sobre o manejo, opioides, vão ter outras palestras sobre isso, é que a dor crônica, a dor pós-operatória moderada ou intensa, ela tem uma incidência relativamente alta. É comum o manejo negativo da dor, então normalmente nós às vezes falhamos em deixar na prescrição os analgésicos que o paciente precisa para aquela cirurgia, para aquela dor pós-operatória. E que existem métodos de avaliar a dor sim, mesmo que o paciente tenha um autorrelato limitado, mesmo que ele seja uma criança, até um recém-nascido, entubado, idoso, com demência, existem escalas e métodos de avaliar e mensurar a dor para isso. E o bom controle da dor aguda está relacionado à menor incidência de dor crônica no pós-operatório, que não tem uma incidência desprezível e hoje em dia é uma realidade. É isso, obrigado.